Soja e milho com forte movimento de alta lá em Chicago. Milho na B3 tentou acompanhar, chegou a 1% de alta, depois foi para queda, mas fechou praticamente ali no 0 a 0. A força do movimento ficou mais com óleo de soja, que subiu mais de 3%. Vamos entender o que levou esse movimento e o que tem de tendência, o que a gente tem pela frente logo depois da nossa vinheta. Se você se interessa por esse assunto, soja, milho e dólar, eu quero pedir para você considerar seguir a gente aqui no Instagram, seguir no YouTube, deixa uma curtida, deixa um comentário, manda para alguém que você acha que também pode se interessar por esse assunto. Isso ajuda muito a gente a continuar produzindo esse material para levar informação para você com credibilidade, informação já apurada. A gente não vai fazer sensacionalismo, não tem terrorismo. Você vai ver aqui só informação que a gente realmente acredita que pode movimentar o mercado. Então, dito isso, feito esse pedido inicial, vamos falar do movimento que fechou o mercado hoje. A gente começou ali a ter uma forte alta para a soja, para o milho, já na madrugada de Chicago, e isso durante a abertura seguiu com mais força ainda. O milho e soja fecharam com mais de 2% de alta. A B3 tentou acompanhar. Ela teve ali movimentos com mais de 1% de alta durante o dia, mas não foi muito mais que isso não. Batia no 1%, voltava, chegou a ficar negativa em muitos momentos e fechou ali com praticamente 0 a 0. Você vê que a maior força de alta foi do óleo de soja, com mais de 3%. O que foi isso? Bom, a gente teve ali o EPA, Agência de Desenvolvimento Ambiental dos Estados Unidos, que colocou uma nova regra para biocombustíveis. Essa regra aumenta a mistura para os fabricantes e coloca também um crédito para carro elétrico. Não é que o carro elétrico tem que ser híbrido, é que o carro elétrico que carregar em fontes que tem biocombustível, como geração de energia, por exemplo, metano, aterros agrícolas, ele vai ganhar um crédito. Se estima que com essa nova regra, o Tesla, por exemplo, o carro elétrico, ele possa ganhar 600 milhões de créditos em 2024 e passar de 1 bilhão em 2025. Vamos entender que regra nova que é essa. Em dezembro de 2022, a regra que o EPA tinha colocado, enviado para a Casa Branca, era o seguinte: aumentar 20,82 bilhões de galões de biocombustível em 2023, 21,87 em 2024 e 22,68 em 2025. Um aumento desse uso de galão de biocombustível na mistura dos diesels, do etanol, toda a base de biocombustível, aumentar o seu consumo. O que eles fizeram agora, esse relatório saiu essa semana, finalzinho da semana passada para essa semana, é que durante toda esses aumentos, eles acrescentam 15 bilhões de barris por cada ano. Então aumenta muito o consumo. Então, 2023, 20,82 já estava previsto no ano passado, sobe mais 15. 2024, 21,87 já estava previsto no ano passado, sobe mais 15. E 2025, 22,68, sobe mais 15, além dessa regra aí dos carros elétricos se carregarem nesses postos que geram energia através de biocombustível. Então isso impulsionou muito Chicago. É um grande aumento no consumo de milho, que vai fazer etanol, é um grande aumento no consumo de soja para fazer o biocombustível, a base do óleo de soja. Isso levou Chicago para cima. Um outro ponto que nós tivemos, a soja não movimentou muito, mas as exportações americanas de milho. Você está vendo aí que nessa semana foram divulgadas 1,3 milhão de toneladas de milho exportada contra 1,7 da semana passada. Então o milho teve aí vários fatores para impulsionar para a alta. Além disso, o assunto do momento é o clima. A gente teve um mapa europeu mostrando mais seca do que o mapa americano. Mas aqui eu quero te chamar a atenção para você sobre um ponto. Até abrir um parênteses, a Royal Rural ela tem uma parceria com a Rural Clima. Então quem é cliente da Royal Rural também recebe as análises da Rural Clima através dos áudios, dos vídeos do Marco Antônio, da Ludmila. Então, você até um recado para você que já é cliente da Royal Rural, sempre que você tiver uma dúvida de clima, você pode mandar para a gente, que quem vai te responder é o próprio Marco Antônio. E aí, a gente tem o mapa dos Estados Unidos do modelo americano. Deu uma sumida nas chuvas agora no mês de maio, mas já aparecem chuvas na virada do mês. De maio para junho já tem um volume considerável de chuvas, que é justamente ali um ponto importante para o desenvolvimento das lavouras. A gente olhar para o Brasil, o fenômeno se repete. Tem uma sumida de chuvas agora no mês de maio, mas no final do mês
tem chuvas marcadas. Quando a gente pega o mapinha aí, a gente vê maio praticamente seco. Tem um alerta, e aí eu vou deixar esse alerta para você aqui com uma ressalva. Ele fez um pouquinho de pressão no mercado, mas não foi essa a razão desses movimentos de alta, não. Um alerta de clima lá dos Estados Unidos, que o rio Mississippi está sofrendo inundações e ele deve voltar ao seu nível abaixo de inundação só de quinta-feira em diante. Tempestades em alguns locais ali, mas nada generalizado. Então a gente não acredita que foi isso que causou o movimento de alta, não. Está muito mais ligado ao consumo de biocombustível, ao consumo de etanol que foi previsto para esse ano. A gente teve os dados de exportação do Brasil, a soja saiu 9,7 milhões de toneladas, o milho para esse mês a gente sabe que maio é quase zerado, então se vier zero não faz movimento. Agora aqui eu quero chamar a sua atenção para uma possível inversão para baixa. Para quem já está familiarizado com o mercado, assim que o mercado fecha a 4h20, ele reabre 5 horas da tarde, mas com movimento já do próximo dia. É o que a gente chama de aftermarket. Então, o aftermarket do milho já abriu em queda. Uma das razões que levou à queda do milho é esse dado do plantio americano. Foram 81% de área plantada que o USDA divulgou nessa segunda-feira, contra 55% da semana passada. Então, avançou bastante. A soja, 66% de área plantada contra 49% da semana passada. Então isso coloca uma pressão forte de queda, tanto para Chicago, mas a B3 já sentiu. Eu vou explicar com mais detalhes no nosso áudio de abertura amanhã. Todo dia de manhã a gente envia um áudio de abertura para os clientes e aí eu vou falar com mais detalhes sobre essa razão da alta da B3. Mas já adiantando um pouco aqui, a gente não acredita que isso foi uma inversão de tendência, não. O movimento de queda ainda tem força pela frente aí. Mas essa divulgação do plantio dos Estados Unidos tem aí um avanço muito grande que pode botar pressão de baixa para Chicago também. Bom, além disso, um assunto que a gente tem que focar muito agora, que pode movimentar o mercado nas próximas semanas, é a gripe aviária. Tem muita notícia, até falsa, que dá uma certa confusão a respeito da gripe aviária. O que eu vou falar para você aqui agora é o que a gente tem de atualização até o momento. Do final de semana para segunda-feira já mudaram o número de casos, o número de suspeitas. São 5 aves confirmadas com gripe aviária, 5 aves silvestres. Não são galinhas, não são frangos, não é ave para o consumo humano, são aves silvestres. O que é o problema dessas 5? 4 no Espírito Santo, uma já saiu do estado, uma já foi confirmada no Rio de Janeiro. Isso é um ponto de alerta. Outro ponto, 2 casos em análise sobre gripe aviária em humanos. E esse é um ponto preocupante porque o Reino Unido já está enfrentando gripe aviária em humanos e a China também já está enfrentando gripe aviária em humanos. Caso o Brasil tenha um alto contágio, confirmações, a gente pode ver um movimento muito forte de contenção da gripe aviária. Não estou dizendo aqui que é nada comparado ao Covid, mas a gente pode ter uma força que pode movimentar as bolsas, que pode virar o assunto do momento. Então a gripe aviária ela é um assunto que o mercado está de olho e é preocupante e merece a sua atenção. O MAPA, o Ministério de Agricultura e Pecuária, soltou hoje, 22 de maio, uma portaria colocando em estado de emergência por 180 dias. Então a gripe aviária, ela vira um assunto que pode movimentar o mercado e, sobretudo, também causa pressão aí para as cotações de milho. São 2 casos que não foram confirmados em humanos. Eles ainda estão em análise, mas a suspeita é grande de que sejam sim gripe aviária. 33 já foram analisados, desses 32 já foram descartados, não tem gripe, não tem nada. E um caso, um senhor de 61 anos, ele estava com a gripe, mas não era gripe aviária, era gripe comum. Então fica esse ponto aí de atenção. Falando do dólar agora, eu quero passar bem rapidinho por essa pauta, mas é uma pauta muito interessante. Se você precisa acompanhar o mercado de câmbio, esse aqui é o maior assunto. Esse é o assunto que vai tomar conta, que vai definir a cotação para o dólar daqui para frente. É o que mudar dele, é o que mais importa. Todos os outros assuntos, político, o cenário brasileiro, eles são muito mais pontuais, são muito mais de precificação do que de tendência. O que vai levar a tendência do dólar são taxas de juros dos Estados Unidos versus a taxa brasileira, a taxa Selic. E esse gráfico ele é o seguinte, a taxa americana ela está agora em 5,25. Ele é um range. Ela é de 5 a 5,25, mas eu vou pegar o máximo ali para ficar fácil de explicar e para você entender. A taxa americana ela está em 5,25 juros.
né? E a previsão do mercado, a aposta do mercado, é que chegue lá na reunião de 14 de junho, ela se mantenha em 5,25. Então, para você entender esse gráfico, 74% do mercado aposta que no dia 14 de junho a taxa vai se manter. Manutenção para a taxa. E aí, para a reunião de 26 de julho, o mercado continua apostando que vai se manter em 5,25. 66% do mercado acredita que a taxa se mantém. Para a reunião de setembro, e aqui que está o grande X da questão. Antigamente, na semana passada, não tão antigamente assim, o mercado apostava que a taxa já reduzia. Ela de 5,25 caía para 5. Só que o mercado mudou as apostas depois da fala de Jerome Powell na sexta-feira. 53% do mercado agora aposta que a taxa vai se manter até setembro e começa a cair só na reunião de novembro. 46% do mercado aposta que a taxa cai para 5% lá em novembro, já quase no final do ano, na penúltima reunião do ano. Então, o que isso quer dizer? Qual que é a relevância disso? É que a gente apostava que a taxa de juros dos Estados Unidos já caía em setembro. E isso traz uma pressão de baixa para o dólar. O nosso número aqui era que o dólar chegasse a 4,80 no final do ano. Mas como agora a aposta é que ele não cai em setembro, mudou para novembro a aposta, e não é uma aposta tão alta assim, é ali menos de 50% do mercado, a pressão de baixa para o dólar começa a ficar mais fraca. Então a gente sobe só um pouco a régua de 4,80, apostar que ele vai ficar ali a 4,90. Mas como a aposta ainda é de manutenção, também não tem uma pressão de alta para o dólar. Ele deve ter um teto ali de R$5, mas já não cair tanto para 4,80, ficar ali mais próximos do 4,90. Então esse é o gráfico que a gente tem que acompanhar. É um gráfico muito interessante e muito importante para a gente estar de olho no mercado. Bom, para a gente finalizar aqui com algumas menções honrosas, sempre tento separar 3. Menções honrosas são aquelas que podem entrar no radar durante a semana e movimentar o mercado, mas que até agora a gente está só na expectativa, só de olho, não tem nada definido para ela ainda. É o arcabouço fiscal. Essa semana tem de ser uma semana decisiva, que é quando terça-feira e quarta-feira pode ter aí já um movimento de texto, algum avanço no cenário político. Além do arcabouço fiscal, a gente também tem o teto de dívida dos Estados Unidos. Eles precisam subir mais de 30 trilhões de dólares ali na dívida. O ponto é que a Janet Yellen, que é a secretária do Tesouro americano, disse que, olha, se não aumentar essa dívida logo aí, em 1º de junho já não tem dinheiro, nós vamos ter que dar calote. E aí fica republicanos e democratas se acusando, um dizendo que a Casa Branca não quer negociar, e a Casa Branca dizendo que quer negociar sim. Então essa semana também entra esse assunto, o teto de gastos, o teto da dívida dos Estados Unidos. Outro ponto foram as falas de Roberto Campos Neto nessa segunda-feira, falando que o presidente que está criticando a autonomia do Banco Central, não entende muito de Banco Central e, acima de tudo, quando ele foi indagado sobre onde e quando começar a cair a taxa de juros, ele meio que se esquivou. Então, não tem horizonte, não se sabe quando que a taxa brasileira deve cair. Esse, atrelado à taxa americana parando de subir, é um ponto de pressão para queda de dólar. Só que a taxa americana se mantendo ali no 5,25, não caindo como se esperava para setembro, essa pressão não é tão alta, mas ainda tem-se uma pressão de queda de dólar. Bom, eu quero pedir para você que está aqui com a gente até agora, por favor, deixa um comentário aí sobre os assuntos que a gente tem abordado, se você gosta dessa dinâmica. O Radar, ele é um vídeo um pouco mais longo, a gente chega aí a mais de 10 minutos, a gente tem vídeos pequenos que a gente vai soltando no meio da semana, 90 segundos, que fica mais ali por conta da Marta. Tem o vídeo do Luciano na sexta-feira, que também é um vídeo um pouco mais longo para falar do mercado físico. Se você está operando milho e soja, você tem que ouvir como é que está acompanhando o dinamismo do mercado físico, e ali vai no vídeo do repórter do Luciano. Mas deixa aqui no Radar o seu comentário, do que você tem achado do material que a gente tem postado. Isso ajuda bastante a gente, manda para alguém e não esquece de curtir, que impulsiona, ajuda o Instagram a mandar para outras pessoas que também se interessam por esse assunto. A gente fica por aqui e voltamos a falar na semana que vem. Até mais!